Ô, PVC, você falou agora que você achou que ela foi autoritária em alguns momentos dessa entrevista da Leila. Ela falou várias coisas ali de que talvez sem a Crefisa o Palmeiras voltaria onde estava, sem ela e sem a Crefisa, enfim. Você acha que para além Qual foi o termo que você acabou de usar? Desculpa. Autoritária. Você acha que ela desrespeitou o Palmeiras e a história quando ela falou dessas coisas? Eu acho que ela foi equivocada. Não desrespeitou, ela foi equivocada. Ela foi autoritária, na minha opinião, e eu sei que tem muita gente, amigos meus, que discordam de mim, porque acham que é política, e é política. Eu acho que ela foi autoritária pelo seguinte: ela abre a coletiva dizendo: vim aqui dar direito a vocês, jornalistas, de perguntarem coisas sobre isso para eu poder responder. Bom, tinha 26 conselheiros que tinham pedido exatamente a mesma coisa, e ela, em vez de dar o direito dos conselheiros para responder no Conselho Deliberativo, ela puniu os 26 conselheiros, tirando os ingressos dos conselheiros que não a apoiavam. Nenhum conselheiro tem que ter ingresso. Nenhum. Ou todos, ou nenhum. De preferência, nenhum. Depois ela chamou os opositores de destruidores. Não são opositores, são destruidores. Ora, qualquer grande autoritário vai achar que o seu opositor não é um opositor, é um destruidor. Uhum. O regime democrático imagina-se que você tenha oposição, Sim. não destruição. Então, quando você fala que não são opositores, são destruidores, me parece, com o risco de eu estar errado, que foi autoritário. Uhum. Aí ela fala, a gente tem que prestar atenção, a frase dela não tá exatamente errada, não. Ela fala assim, se a gente voltar a ter aventureiros no comando do clube, podemos voltar a um período em que a grande alegria do Palmeiras seja quando escapa do rebaixamento. Não, peraí. Nos 10 anos anteriores à entrada da Crefisa, o Palmeiras se classificou 4 vezes para a Libertadores. Então não é verdade que a grande alegria era quando escapava do rebaixamento. Uhum. Não, teve um rebaixamento. Nos 10 anos anteriores, teve um rebaixamento. Mas teve 2 rebaixamentos, teve mais 2 taças de prata nos anos 80, mas teve 2 rebaixamentos em 11 anos, considerando a entrevista. Uhum. Nos 10 anos anteriores, o Palmeiras se classificou 4 vezes para a Libertadores. Então não é verdade que a grande alegria era quando escapava do rebaixamento. A grande tristeza era quando caía. Claro. Né? Então eu acho que tem equívocos. Eu também cometo os meus. Também cometo os meus erros. Mas no acho caso que tem dela também, equívocos. a história do eu acho. Ela Acho que tem muita má vontade também com esses equívocos, sabe? Não, eu acho tipo que assim, tem... se Uma você vontade com ela. se você ouvir o que ela falou, ou se você ouvir o que ela falou e tiver o mínimo de interesse em entender o que ela tá dizendo, tá tudo muito claro. Você ouviu a entrevista inteira? Eu acho que ela errou, sim. Pega a entrevista inteira. Inteira, que é o que eu tô dizendo. Uhum. Eu peguei a entrevista inteira. E aí você começa por um equívoco, na minha opinião, que é você escolher os jornalistas, selecionar os jornalistas. Isso é que vão. erro total, isso é vacilo. Começa por aqui. Dá brecha. Aí o segundo ponto para mim é dizer: vim aqui dar liberdade a vocês perguntarem para que eu possa esclarecer. Sim, mas os conselheiros pediram a mesma coisa. Ela podia, por exemplo, dizer, ao ser questionada sobre isso, foram 26 conselheiros, pelo estatuto, 26 conselheiros não têm o direito de me chamar para ir no conselho. Ela podia dizer isso. Uhum. Se eu tivesse 75, ou 80, ou 82, ou 100, ela podia esclarecer isso. Mas não foi isso que se fez. Né? Assim como quando foi perguntada pelo Flávio Latifi, do UOL, se a camisa do Corinthians valia mais do que a do Palmeiras, que a camisa do Corinthians, com todos os patrocinadores juntos, vale 130 milhões, e a do Palmeiras vale 109 milhões, contando a Puma, e ela disse, de onde você tirou isso? Aí ele falou, o GE publicou. Aí ela falou, cadê o contrato? Mas você não apresenta o seu contrato, então. Uhum. Né? Já que você está cobrando que eu apresente o contrato, eu estou falando, não, mas você não pode se basear na matéria do GE. Pô, a matéria está certa. A matéria está certa. Então por que você não apresenta o seu contrato? Uhum. Você está me dizendo que a informação que eu estou dizendo só tem validade se eu te apresentar o contrato? Então como é que você me diz
que você paga tanto sem me apresentar o contrato. Mas isso que ela disse, por exemplo, da dependência do... Só para repetir, ela faz um bom mandato. Aham. Acho que a gente é machista, sim, quando a torcida grita bruxa. Sim. Isso é machista. Isso é absolutamente machista. Ninguém chama ninguém de bruxo, a não ser que seja para ser um mágico. Então é machista. Mas no caso da entrevista, o que eu estou dizendo é que, na minha opinião, acho que a entrevista tem muitos trechos com demonstração de autoritarismo. Por exemplo, quando você diz, não são opositores, são destruidores. Não, peraí.